a resposta que muitas vezes ficamos procurando, buscando. Por que A ficou firme e B não conseguiu? Por que C, D e F está ali e o G e os outros, enfim, não conseguem estar? Por que determinadas pessoas vêm à igreja, se libertam e ficam firmes, outras pessoas simplesmente não conseguem? Tudo isto existe um detalhe. Tudo isto, ou em tudo isto, existe uma definição. Existe alguma coisa para se falar. Por que tem pessoas que são filhos de crentes, nasceram na igreja, se criaram na igreja e depois que crescem, desviam e não querem nada com Jesus? Se eles nasceram ouvindo a palavra de Deus, aprenderam a cantar no grupo de crianças e depois que cresceram, seguiram rumos tão diferentes que inclusive traz uma tristeza muito grande para os pais. Filhos de pastores que são usuários de drogas. Por quê? Filhos de crentes que estão no mundo do crime. Por quê? Existe uma razão para isto. E nós precisamos saber disto, para sabermos como lutar. Porque existe uma forma de lutar. Amém, gente? Amém. Para que as coisas mudem, porque quantas vezes que pessoas estão aqui no altar pregando a palavra de Deus para outras pessoas, querendo salvar outras pessoas, enquanto que dentro da sua casa tem alguém que está oprimido, terrivelmente oprimido, e você simplesmente olha para aquele seu filho, para aquela sua filha, para aquele seu marido, para aquela sua esposa, e não pode fazer nada por ele. Você não consegue fazer nada. Tem alguma razão. E qual é a razão? Jesus está nos ensinando aqui no texto. E eu estou falando para vocês. Então, existem apenas duas condicionais para o ser humano. Nós sabemos que um construtor, exemplo, um construtor, ele construiu uma casa, construiu um edifício. Não é a própria casa que foi construída ou o edifício que definirá quem vai residir ali. É assim? Não será o prédio, o próprio prédio, a própria edificação que dirá A pode morar, B não vai morar. Quem define quem habitará naquele edifício construído é o construtor. A pessoa que é o dono. O dono que vai dizer: eu estou construindo para determinado ofício. Eu quero que aqui seja alocado isto ou aquilo. Ele define o tipo de pessoas e o padrão de pessoas que ele quer que resida ali, naquele imóvel que ele construiu. Não é assim? Mas o ser humano, a casa chamada eu, a casa chamada você, Deus deu livre arbítrio. Você define quem você quer que habite em si. Observem que o texto que nós lemos, nós podemos observar que no versículo 43 está dizendo: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Quando é que o espírito imundo sai de um homem, sai de uma pessoa? É justamente quando esta pessoa vem à igreja. Porque a única coisa que pode expulsar um espírito mau de uma pessoa é o poder de Deus através da palavra dela. Prega-se a palavra, alguém ministra a palavra, e quando a determinada pessoa, seja ele quem for, não propriamente dito o pastor, porque Deus não usa apenas pastor, todo mundo sabe disto. Deus usa qualquer pessoa que der lugar a ele. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Basta que esta pessoa esteja liberta. Se estiver liberto, está na presença de Deus,
Deus usará. Não existe essa questão de Deus só usa. Não existe isto. Então, a pessoa vem, aí ao entrar na igreja, tem pessoas que só ao adentrar a igreja, abriu a porta, entrou, o mal já pode sair daquela pessoa. Tem outros que a porção do mal que está na vida dele, a irradiação, a opressão é tão alta, tão grande, que depende de uma oração, 2 orações, 3 orações, N orações, para se libertar. Pessoas que vêm uma vez, vêm 2, vêm 3, vêm 1 mês, vêm 2, vêm 3, tem gente que leva 1 ano, 2, 3 para se libertar. Entretanto, tem outros que quando chega na igreja, quando entra, a igreja está louvando, o poder de Deus impacta logo na vida dele e ele se liberta. Amém? Mas o que eu quero chamar a atenção? Eu quero chamar a atenção do versículo 44 desse texto de Mateus 12, que quando o inimigo, o espírito mal sai da pessoa, ele fica rodando por lugares áridos, lugares secos, procurando repouso e não acha, porque espírito, enquanto ele não tem um corpo, ele não tem sossego. Os espíritos, eles foram criados para habitar em algum lugar. Quando o espírito sai de uma pessoa, ele imediatamente vai procurar outro corpo, outra pessoa para entrar. Agora observem a ousadia do diabo. O próprio Jesus ensinando para nós aqui, e pouco você ouve as pessoas pregar sobre isto. Você ouve N pregações, dificilmente você escuta alguém fazendo menção deste assunto aqui, do versículo 44, deste capítulo 12. Olha o que o diabo diz, porque ele rodou, foi para um lado, para o outro, não encontrou um lugar. Ele diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. Então ele está considerando que o homem é casa dele. Vocês estão observando? Vocês estão percebendo o que eu estou falando? Meu português está claro? Todos vocês estão entendendo o que eu estou falando? Será que eu estou tropeçando em alguma palavra aqui? Está claro para vocês? Isso é claro. Está claro? Então observem. O diabo está dizendo: voltarei para a minha casa. Eu não sou casa de Satanás. Eu não sou casa de... Vocês não são casa de Satanás. Nós não somos casa de Satanás. Em outras palavras, o que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que nós somos propriedades dele. Mas não é isto que a minha Bíblia me diz. Alguém diga assim: glória a Deus. Então ele diz o quê? Voltarei para minha casa de onde saí. Ele saiu de mim há mais ou menos uns 39 anos atrás. Sabe por que ele saiu? Porque eu não sou casa dele. Eu não sei há quanto tempo ele saiu de você. E a palavra certa ainda não é saiu, ele foi expulso. Ele foi expulso. Por que ele foi expulso? Porque só se expulsa alguém quando determinada pessoa está tentando tomar propriedade de algo que não lhe pertence. Por isto que quando Jesus, em Marcos 16, a partir do 17, ele diz: expulsar, em meu nome expulsar os demônios. Ele não diz assim: em meu nome manda demônio sair. Ele diz: em meu nome expulsa.
Por que ele diz expulsa? Porque ele está dizendo que a propriedade de onde aquele demônio deve sair não pertence a Satanás, pertence a Deus. Você pertence a Deus, a sua família pertence a Deus, aquele filho mais oprimido que existe pertence a Jesus. Eu não pertenço a ele. Atos são importantes para nós e nós precisamos, para ter uma vida cheia de Deus, precisamos mudar nossos atos, porque são justamente através deles que o diabo pode nos oprimir. Segundo princípio importante que você deve seguir se você quer ser uma pessoa cheia de Deus: pratique a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Se esforce para fazer aquilo que você pode fazer vivendo a palavra de Deus. É coisa fácil? Não, mas é possível. Pratique a palavra de Deus. Não adianta você só falar, você precisa praticar. Essa palavra de Deus está trazendo mudanças, transformações na sua vida ou não? Então, se esforce para praticar a palavra de Deus. Mas, pastor, e eu praticando a palavra de Deus, eu vou conseguir ser uma pessoa perfeita? Eu não estou dizendo que você será perfeito, mas você será prudente. Porque prudência é uma virtude que minimiza nossos erros. Então, quando você luta para praticar a palavra de Deus, você pode cair aqui, mas Deus te levanta ali. Mas você pode tropeçar, acolá, mas Deus te levanta lá. Porque você é uma pessoa que está lutando para praticar a palavra de Deus. Se esforce com isto. Mateus 7, 24 ao 25. O que é que Jesus fala em Mateus 7, 24 ao 25? Ele diz que aquele que ouve suas palavras e pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí ele diz que desceram a chuva, correram os rios, o vento bateu com força, mas não abalou. Não abalou. Lá vem o vento, lá vem a chuva, correram os rios, o vento deu com ímpeto na casa, mas a casa continuou no lugar. Ele está falando de quem? Da casa. Quem é a casa? Eu. Quem é a casa? Você. A quem pertence essa casa? A Ele. Essa casa está cheia de quê? Está cheia da palavra de Deus. E quem é essa palavra de Deus? Eu levo você para o livro do Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 63. Ele diz: a carne para nada aproveita, o Espírito é que vivifica. Aí ele diz: minhas palavras são Espírito e vida. Então, quando você pratica a palavra de Deus, você escuta ela e pratica, ela entra em você. A palavra de Deus entra em você, a palavra de Deus enche você, a palavra de Deus move em você, a palavra de Deus é presente em você. Quando ela entra na sua vida, o mal tem que sair. Quando a palavra de Deus entra por um ouvido, isso significa entra por uma porta, o mal sai pela outra. O mal sai pela outra. Quero me encher do Espírito. O que enche você do Espírito não é apenas oração. Muitas vezes tem pessoas: não, eu vou orar. Aí ele chega ali, dobra o joelho, ora. A oração fortalece você, mas quem te alimenta é a palavra. Não adianta, gente. É um conjunto de coisas. Porque quando você se enche da palavra de Deus, você tem que entender que quando você se enche da palavra de Deus, você enche o seu coração da verdade de Deus e do poder de Deus. Quando você está orando, você está pondo para fora. Quando você está escutando a palavra, você está pondo para dentro. A oração você expõe. Você está pondo para fora, você está expondo, você está colocando para fora aquilo que você está realmente necessitando, ou seja, aquilo que você está querendo dizer, aquilo que você é a sua necessidade, você está expondo para que Deus veja aquilo que você fala na sua oração e haja de acordo com aquilo que você está pedindo. Mas quando você está escutando a palavra de Deus, você aplica-se a esta palavra, você está se enchendo desta verdade de Deus.
E quando você está se enchendo desta verdade de Deus, esta verdade será exposta em algum lugar. Porque o próprio Jesus diz que aquilo que o coração está cheio, a boca fala. Só vai sair da sua boca aquilo que está dentro de você. Aquilo que não está dentro de você não poderá sair. Por isso que é importante praticar a palavra de Deus. Não mudar os atos, praticar a palavra de Deus. Se fizer isto, aí você vai ver que as coisas irão ser conduzidas de outra forma na sua vida. A prática da palavra de Deus, além de nos trazer bem, de nos fazer bem, nos traz também benefícios espirituais, pois através dela nos tornamos pessoas equilibradas diante das mais diversas situações da vida. A palavra de Deus ajuda você. A palavra de Deus, ela equilibra você. A palavra de Deus, ela põe você no trilho da vida. A palavra de Deus te dá direcionamento espiritual. A palavra de Deus, quando você menos está esperando, quando você está diante de uma situação, de uma tentação, de coisa semelhante, a palavra de Deus simplesmente ela ecoa dentro de você, pá, e ajuda você a reagir diante do mal. E a prova disto é Mateus, Evangelho de Jesus, conforme Mateus capítulo 4. Você pode ver que no versículo 1 deste capítulo, Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. A primeira tentação que o diabo levou diante de Cristo, o Senhor Jesus repreendeu com o poder da palavra de Deus. Então, se o próprio Jesus, quando o diabo manda que ele transformasse pedras em pães, e ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos aprender este princípio. Diante de qualquer tentação, pegue a palavra de Deus, lembre-se dela. Mas como que você vai lembrar se ela não está em seu coração? Como que você vai lembrar se você não pratica ela? Como que você vai lembrar se você perdeu a prática ou se você nunca praticou? Então, é importante nós seguirmos o exemplo de Jesus. Terceiro, para encerrar, se encha do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que nós somos templo do Espírito Santo. Por que eu falei, eu não sou casa do diabo, você não é casa do diabo? Satanás é um mentiroso quando ele diz assim: voltarei para a minha casa. Eu não pertenço ao diabo, você também não. Por quê? Porque a minha Bíblia me diz que eu, você, nós somos templo do Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo. Alguém levante a sua mão e diga: eu sou templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao 20 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu pertenço a Deus. O meu corpo pertence a Deus. O meu corpo não será caixa para o diabo ser embrulhado. O seu corpo não será caixa para carregar Satanás. O seu corpo é para receber o Espírito Santo. O seu corpo é para receber a presença de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Guarde isto com você, que isto esteja na sua mente, no seu coração. Eu sou templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, nós não somos uma mercadoria qualquer. Eu não sou, você não é. Nós não somos um volume qualquer. Nós fomos comprados por um preço muito alto. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Ainda que Satanás quisesse pagar algo mais alto, ele não poderia. Sabe por quê? Porque ele é espírito. Espírito não tem sangue. O homem também não poderia. O homem tem sangue, mas nenhum sangue é mais poderoso e mais precioso do que o sangue do Cordeiro.
aquele que venceu a morte, aquele que é chamado leão da tribo de Judá, o poderoso de Israel, o glorioso das nações, o salvador da nossa alma, Jesus Cristo Nazareno, Senhor nosso, glorificado nesta igreja, exaltado nesse lugar. Glorifique a Ele, porque Ele pagou um preço alto por você. Ei, canta lá, bastei. E me anda na machondeama, na massúria. Ele é poderoso. Ele venceu a cruz. Ele venceu o inferno. Ele desceu até o inferno. Tomou a chave da mão de Satanás. Satanás é tão miserável que nem a chave da casa dele ele não tem. A chave pertence a Jesus Cristo. Glorifique o nome do Senhor. Exalte a Ele nesta manhã. Ele é Deus. Oh!